Que coisa boa é a gente orar. Que coisa boa é buscar a face do Senhor. A minha mensagem nesta noite tem a ver com o manual às avessas, como disse no início. Ou seja, como fracassar na oração. Se você não deseja fracassar na oração, tome bastante cuidado para não se encontrar nessas questões que vamos tratar hoje aqui. Na verdade, comecei a falar sobre esse assunto no domingo passado e hoje, com a graça do Senhor, eu desejo aqui acabar essa meditação e submetê-la a você, meu querido e minha querida. Nós vivemos dias de um alarde tão grande, de previsões catastróficas até. Elas não param de surgir nas redes sociais, elas não param no WhatsApp, não param no Facebook, não param até no Instagram e outras redes mais, né? Pessoas publicando previsões catastróficas. A gente vive hoje um momento que é singular na história. Certamente todos aqueles que me veem agora e me ouvem não passaram na sua geração, a nada que se compare a isso. É um momento único. E o que a gente está passando agora certamente vai servir de base para estudos no futuro, né? Estudos de comportamento, estudos na área da saúde, na área da psicologia, também na área da plantação de igrejas. Eu ouvi essa semana que passou uma entrevista com duas pesquisadoras bem renomadas de institutos de pesquisa e bem conceituados, e essas duas pesquisadoras falaram que nós vivemos hoje, nesse exato momento, algo que é tão prejudicial quanto a pandemia, algo tão catastrófico e tanto destruidor quanto a pandemia, que é uma infodemia, ou seja, uma epidemia de falsas notícias, de fake news. Basta abrir as redes sociais, nós vemos tantas pessoas prometendo cura, prometendo a solução, outros publicando situações ou esses profetas que eu denomino como profetas de acontecimentos passados, né? De pessoas que vão desde uma teoria da conspiração em relação à China, passando, essas histórias vão criando essas teorias de conspiração, passando pela tentativa de destruição do governo atual nesse país, até chegar a um ponto de, nas redes sociais, se disseminar a ideia de que um grão de feijão é capaz de trazer cura. Basta que você não compre o feijão, é claro, no supermercado, mas compre com aquele determinado cidadão charlatão que cobra R$1.500 por um grão de feijão. Coisas absurdas, né? Eu poderia aqui passar por uma série de histórias absurdas, mas na minha área de formação, tanto teológica como a própria psicologia, eu tendo a me interessar mais pelas relações humanas que se encontram por trás dessas notícias. As relações humanas que se encontram agora em cada lar também, nessa necessidade tão grande que a gente tem de viver esse isolamento, das relações que estão ocorrendo agora dentro de casa, as relações humanas, a relação com o mundo, com Deus, com a igreja. Eu vejo que ignorar ou, nos nossos dias, minimizar as mortes
e o poder destrutivo de uma doença que está acabando, aniquilando, e nós só não temos um número maior porque o estado do Rio sofre de uma subnotificação tremenda, não há testes para todo mundo. Então, ignorar as mortes é ignorar a dor de filhos que no dia de hoje, Dia das Mães, não têm aí as suas mães para poder dar um abraço, para poder dar um beijo. É ignorar a dor de milhares de filhos que hoje não têm nem seu pai, nem sua mãe, ou mães que, pior ainda, não têm seus filhos. É perfeitamente natural, querido e querida, a gente buscar explicação para aquilo que a gente não entende e tentar encontrar ou colocar razão naquele ocorrido, para que a gente consiga viver melhor com aquela situação. Eu vou dizer já a você, a minha intenção aqui essa noite não é dar uma explicação para classificar o momento que a gente está vivendo. Muitos classificam como um juízo, como o fim do mundo, como uma série de outras coisas que nem vale a pena nominar aqui para vocês. Minha intenção hoje não é fazer esse tipo de explicação ou classificação. Eu deixo isso para esses profetas de plantão que não cessam de alardear tantas histórias. Mas hoje eu quero falar sobre a oração, aquilo que nos aproxima de Deus. E todos nós, como filhos do Senhor, devemos buscar em oração uma forma de glorificar a Jesus com a sua vida, ou na oração glorificar a Jesus. Paulo diz aos Filipenses, escrevendo a sua carta à igreja de Filipe, no capítulo 4, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em todos os momentos, Paulo aprendeu a viver contente, seja na necessidade, ou seja na abundância. Ao fim desse texto, Paulo ainda escreve lá, porque eu aprendi o valor de que é tudo posso naquele que me fortalece. Então eu preciso aprender como Paulo o valor desta declaração, senão ela será uma declaração vazia, falsa. Nós sempre falamos, tudo posso naquele que me fortalece. Lemos esses versículos de impacto até na nossa vida e devem ser mesmo versículos de impacto no nosso coração. Contudo, Paulo, ao escrever à igreja de Filipe, ele agradece o cuidado que a igreja estava tendo com ele naquele momento. Entende o momento pelo qual a igreja, o momento difícil que a igreja havia passado, e ele diz que não importava a situação em que ele passasse nessa vida, ele podia tudo naquele que fortalecia. Minha palavra para você, querido e querida, nesta noite, é que se você colocar a sua fé direcionada em Cristo Jesus, não há aqui uma promessa de cura, não há aqui uma promessa de onipotência em relação às doenças e os vírus que agem lá fora. Não só o Covid-19, mas qualquer outra doença. Mas Paulo, ele chega a dizer à igreja de Filipe, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, aprender a passar pelas situações difíceis faz parte do nosso discipulado, faz parte da nossa vida. Passar por situações que a gente não entende. Quem sabe eu falo nessa noite a pessoas que estão passando uma angústia no coração, uma dor, e não compreendem a tristeza que sentem, não compreendem a depressão na qual atravessam, e quem sabe de uma forma ainda mais aguda e mais profunda, quem sabe eu falo nesta noite a pessoas que já pensaram em dar fim à sua própria vida.
Deus não deseja isso. Deus deseja dar para nós uma nova história. Deus deseja abrir na nossa vida novas páginas na nossa história. E isso é muito importante. É necessário oração, porque não posso separar a oração da fé e da ética. Não tem como separar isso. Se eu quero orar, eu preciso de oração, eu preciso de fé. Estranho, né? Eu dizer, bom, se eu quero orar, eu preciso de oração. É claro, mas você vai entender isso daqui a pouco. Mas, pastor, como eu faço para fracassar na oração? A primeira dica que eu dou para você esta noite é: se você quer fracassar, não tenha fé. Viva sem esperança. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 21, se você puder abrir sua Bíblia, abra, senão eu vou abrir aqui, eu quero ler para você esse texto. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, a palavra do Senhor diz que Jesus estava em Jerusalém e à noite ele se direcionou a Betânia, uma aldeia, um povoado a cerca de 3 quilômetros ali de Jerusalém. Ele andou até lá, passou a noite e no dia seguinte, pela manhã, diz a Bíblia que Jesus toma o caminho de volta para Jerusalém. E nesse caminho de volta, ele sente fome e encontra uma figueira. E diz aqui no capítulo 21, versículo 18, é que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E Jesus termina a sua declaração dizendo: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E tudo. Olha que é algo bastante pesado, é uma responsabilidade tremenda. Tudo o que pedirem em oração. E ele coloca aqui, Mateus coloca uma vírgula na declaração de Jesus, e Jesus diz: crendo, vocês receberão. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto, vamos olhar para essa figueira que tinha a aparência de árvore saudável, que a verdade aqui é a figura de Israel, que tinha aparência de estado saudável, a aparência de um povo que servia a Deus, tinha folhas, mas não havia frutos. E aí, o fato da figueira secar é o fato de que Deus não deseja que os seus filhos vivam de aparência. Deus não deseja que os seus filhos vivam de uma liturgia sem sentido, de uma liturgia morta, de uma liturgia fria. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus deseja que a gente viva uma vida de fé. A natureza, queridos, daquela figueira era dar frutos, mas ela não cumpriu a sua natureza naquele momento, não cumpria. A natureza dos filhos de Deus, nós aqui, que podemos dizer: eu sou filho de Deus, eu creio em Cristo Jesus, é ter comunhão com o Pai, é ter comunhão na oração com o Senhor, quando ela é feita com fé. Mas aí vem a minha pergunta: quando é que a gente ora? Quando é que você ora? É somente quando a gente fecha os olhos? É somente quando a gente fica de joelhos ou sentado?
ou vai à igreja? É claro que não. Vamos ver como se segue a nossa oração? Tiago, ao escrever a sua epístola, ele fala sobre o relacionamento da fé com a ética e ele diz que sem a fé as obras são inúteis. É importante que a fé ande em conjunto com a ética, com a maneira de viver, com as escolhas que fazemos, os caminhos que tomamos. Pouco vale, meus queridos, a ética sem fé, e nada vale a fé sem a ética. Eu vou repetir para você. Pouco vale a ética sem a fé. Eu digo pouco vale porque a ética é sempre boa. A gente fazer o que é certo. É sempre bom agir com integridade, é sempre bom, claro, falar a verdade e nunca mentir. Então a ética, ela é importantíssima na vida, mas no meu relacionamento com Deus, se não houver fé, de nada vai adiantar. E por outro lado, a minha fé, se ela não tiver obras, não for acompanhada de uma ética que corresponda, que sinalize, que aponte para aquela fé, ela de nada vai adiantar. Então, você quer fracassar na oração? Não tenha fé. Viva uma vida sem esperança. Mas se você quer uma oração eficaz, encha o seu coração agora com a presença do Senhor, com a unção do Espírito Santo. Não permita que nada nessa vida tire a esperança que Deus está plantando no seu coração. Absolutamente nada. Não tome atalhos. Ainda que você seja tentado ou tentada a tomar atalhos, não tome esses atalhos. Viva a sua fé através da sua ética, de um proceder cristão. Dessa forma, não tem como fracassar na oração. Aí a oração terá realmente a sua eficácia. Um outro ponto em que nós podemos fracassar na oração também está em Tiago, e agora eu peço a você que abra a sua Bíblia. Vá lá, Tiago, capítulo 4. Tiago, que ao escrever a sua carta, ele fala sobre ética aqui o tempo inteiro, né? A ética da pessoa consigo, da pessoa com o outro, da pessoa com Deus. E ele diz assim, que de onde vem, no capítulo 4, versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Disso tudo falamos aqui, tá, queridos, na semana passada. Mas aí Tiago complementa dizendo: nada tem, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. E ele diz: vocês não têm, porque não pedem. Quer fracassar na oração? Então não ore. Quer fracassar na oração? Não se volte para Deus. Desista antes de começar, porque dessa maneira você realmente fracassará na oração. Para aqueles que acham que é difícil demais, que é impossível, os prazeres no qual Tiago escreve aqui, que estão em conflito dentro daqueles que estão ali na presença de Deus, mas não estavam orando, não levam em conta a perspectiva divina nas suas vidas. Estão ali aqueles prazeres. E esse é o principal motivo de fracasso da oração. Não levar em conta a perspectiva divina. Eu não estou falando aqui, eu não estou pregando para sermos os santarrões, eu não estou falando aqui que devemos ser os senhores absolutos, sem erro algum. Pelo contrário, é a gente
olhar para dentro da gente, perceber que nós não somos nada e que Cristo fez tudo. E quando Cristo faz tudo, Ele nos dá aquilo que a gente não merece, ou seja, nós até colhemos aquilo que não plantamos. Nós ganhamos do Senhor e ganhamos do céu a salvação. E isso não veio através de um ato meritório, isso não veio através do nosso merecimento, não é porque nós éramos boas pessoas que ganhamos a salvação, de maneira nenhuma. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E o que Cristo fez? Ele nos tirou de lá, Ele nos deu muito mais do que a gente merecia. Você acha que Deus faria isso e teria todo esse trabalho para não ouvir a tua oração? Para não se importar com suas dores, com as suas perdas, com seu sofrimento, com seu desafio, com seus medos, suas fraquezas? Olha, queridos, nós todos servimos a um Deus que se importa conosco. Mas se você quer fracassar na oração, então desista antes de começar. Porque isso é tudo aquilo que o inimigo das nossas almas deseja. Só que muitas vezes aquilo que a gente ora e aquilo que a gente quer da oração é muito diferente, são coisas completamente diferentes, é como terra e céu. A gente ora, mas no fundo o coração quer outra coisa. Deixe-me exemplificar para você um exemplo bíblico, deixe-me trazer, para você aqui um exemplo bíblico. No Evangelho de Lucas, não precisa abrir sua Bíblia, mas está lá registrado em Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 50. Diz que um homem que tinha uma filha de 12 anos, Jairo, que tinha sua filha de 12 anos, estava muito doente, foi pedir a Jesus que o curasse. E Jesus, vendo o pedido daquele chefe de sinagoga, que ele era um líder comunitário, ele era um líder político, eu poderia dizer, né? Ele era um líder ali. Então ele volta-se para Jesus, reconhece o poder em Cristo e pede a Jesus que cure sua filha. Muito bem, Jesus o acompanhou, estava acompanhando ele até a sua casa. E no meio do caminho, uma mulher que também estava sofrendo há 12 anos de uma hemorragia, de uma menstruação que não parava, ela diz que segurou apenas nas vestes de Jesus para ser curada, e Jesus para e cura e abençoa aquela mulher. E Jairo viu tudo isso acontecer, viu o estado que aquela mulher estava, viu o estado seguinte daquela mulher, que foi fruto de fé. Então ele teve ali um exemplo, um testemunho e uma motivação para mais ainda levar o mestre até a sua casa para curar sua filhinha. No momento seguinte a este, chegam algumas pessoas da casa de Jairo e diz assim: olha, não incomodes mais o mestre porque a sua filha morreu. E aí está o segundo dado. Então há coisas que nos motivam e situações que nos motivam à fé, e há situações e pessoas e palavras e acontecimentos e traumas que nos impedem a caminhada, que estão dizendo para nós: desista, porque não adianta mais o mestre ir na sua casa, sua filha morreu, a coisa acabou, a situação já está definida. Então Jairo tinha diante de si uma escolha com dois caminhos: o que fazer? Então, para se fracassar na oração, basta desistir antes de começar. Mas ele escolheu crer. Ele escolheu pegar nas mãos de Jesus e deixar que Jesus o levasse. Porque às vezes há decisões tão difíceis para nós, há decisões que são tão pesadas, que a gente precisa mesmo segurar nas mãos de Cristo e pedir: Senhor, me ajuda nessa escolha, me ajuda nesse caminho. Quem sabe você está diante desses dois caminhos que estão na sua frente. Quer
fracassar na oração? Não tenha fé. Quer fracassar na oração? Então não ore, diz Tiago. Mas para os filhos de Deus e aqueles que creem, Deus reserva para nós coisas especiais. Eu creio que Deus escolheu para a minha vida e para a sua vida algo especial nessa noite. Uma escolha que é claro que está sujeita à soberania divina, mas Deus sabe da fonte do seu sofrimento, do meu, das minhas angústias, das suas. Aí eu me lembro das palavras de Paulo, que aprendeu a viver contente. Quem sabe Deus permitiu que toda esta situação que a gente está vivendo nesse exato momento seja de paz, cheios de amor e de fé. Vamos orar nesta noite? Esta é a palavra que eu queria trazer aqui aos irmãos. Vamos orar para aqueles que têm diante de si situações tão difíceis, que somente no campo do sobrenatural Deus pode fazer. Coisas que já não estão mais no campo do racional ou da ciência, mas estão no campo espiritual. E eu quero orar com você que crê que Deus pode reverter toda e qualquer situação. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, por aqueles que diante de mim estão e que, Senhor, precisam de um toque teu, Senhor. Precisam, Senhor, de um toque de paz. Precisam, Senhor, de um toque de direção. Que caminho tomar, o que fazer, Senhor? Quem sabe hoje, Senhor, há pessoas que estejam me ouvindo e que estão quase desistindo antes mesmo de começar, Senhor. Com medo do que vão encontrar depois, do mundo que vão encontrar depois. Ó Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer com o país, não com o mundo, nós não sabemos o que vai acontecer na nossa cidade, não sabemos de nada, mas uma coisa nós temos certeza, Senhor, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso, Senhor, fortaleça hoje os teus filhos e filhas, dando uma força sobrenatural e abençoando nessa caminhada, em nome e por amor de Jesus. Amém.